No filme De Volta para o Futuro, Marty McFly, em uma de suas viagens, embora o DeLorean tivesse um painel onde ele podia colocar a data para um dia, ele se vê num tempo que ele desconhece. É um tempo incerto. E ele precisa tomar uma decisão para descobrir qual é o tempo em que ele se encontra. Porque você estar no tempo em que você se encontra e discernir o tempo em que se encontra é fundamental para você identificar qual é o problema, qual é a solução. E o que faz Marty McFly para identificar qual é o tempo em que ele se encontra? Ele recorreu aos seus sentimentos, à sua emoção, à sua intuição. E disse, sim, eu estou em 1955, eu estou sentindo isso. Foi assim? Se você disser que foi assim, você não assistiu o filme. Porque, na verdade, o que ele fez foi recorrer a um exemplar do jornal do dia que jogaram no cesto de lixo. E ele apanha aquele jornal e vê em letras garrafais a data em que ele se encontra. E quando ele identifica qual é o tempo em que ele está, ele começa a descobrir quais são os desafios, os problemas que ele tem e quais são as possíveis soluções. Quando estamos navegando em tempos incertos, a resposta, a direção e a clareza não está em nós. Não está na sua emoção. Não está nem na sua intuição. Não está no seu sentimento, está em alguma forma de revelação que está fora de você. A sua emoção, intuição, sentimento não pode te ajudar a navegar em tempos incertos. E era essa a convicção do homem mais sábio do mundo antigo, Salomão. Salomão, o que tudo indica, olhava para o seu filho primogênito, que seria o herdeiro do trono, Roboão, o nome dele, e ele queria que o filho dele tivesse todos os recursos necessários para navegar em tempos difíceis. Seria o herdeiro do trono de Davi, de Salomão. Era um desafio duro. Era um desafio difícil. E o que ele faz? Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve e encaminha para o seu filho, Roboão, alguns provérbios. Uma palavra certa para a hora certa. Então, se você quer descobrir como navegar em tempos incertos, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Afinal de contas, com todo o meu respeito ao jornal, como alguém já disse, nem sempre é a melhor fonte de direção, porque, como disseram acertadamente, se soubermos como se faz a salsicha e como se faz o jornal, nós não comemos salsicha e não lemos o jornal. Mas esse texto tem direção garantida para a sua vida. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Uma pausa. Quando Salomão diz isso, filho meu, guarda os meus mandamentos, guarda os meus ensinos, aqui não é a instrução apenas do pai Salomão, mas o fato de que ele personificou a lei de Deus, o ensinamento de Deus na sua vida. E agora, personificado, ele transmite ao seu filho, dizendo, não se afaste disso. Continuando. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se o rei Salomão escreve essas palavras para orientar o seu filho Roboão, ele quer ajudar o seu filho a entender que se ele seguir estes mandamentos e este ensinamento,
duas bênçãos especiais estão disponíveis. E se você leu atentamente o texto, você deve ter notado. Duas bênçãos estão presentes nesse texto. A primeira diz assim que prolongaria a sua vida. E a segunda é que a vida seria uma vida de paz. No entanto, considere que quando o autor usa desse recurso poético para dizer que vai alongar a sua vida, ele não está falando apenas de mais quantidade de dias, porque alguém pode ter mais quantidade de dias e viver miseravelmente. Quando nós recorremos à tradução do Antigo Testamento na língua grega, chamada Septuaginta, nesse paralelismo poético, que é um recurso utilizado no Antigo Testamento, a primeira linha usa a palavra bios, de vida biológica. Mas a segunda linha da profecia, quando diz assim, vida de paz, usa uma outra palavra na língua grega, que é zoe. Então, bios, no grego, e zoe. E a combinação de bios e zoe, que zoe fala de um tipo de vida, e não apenas de uma existência, de uma qualidade de vida que seria de paz. A combinação poética, em paralelo da primeira linha com a segunda linha, traz a seguinte ideia. Se você seguir esses ensinamentos, você terá qualidade de vida. A sua vida vai valer a pena ser vivida. A sua vida, a cada dia, vai valer a pena ser vivido. É qualidade de vida. E a segunda parte, quando afirma que essa vida seria uma vida de paz, a palavra é shalom no hebraico. E shalom é algo que ninguém pode dar, nenhum homem pode dar shalom. Até hoje os judeus, mesmo judeus seculares, que não são religiosos, cumprimentam as pessoas com shalom. Shalom é um desejo de que Yahvé, o Senhor Deus, ofereça aos seres humanos aquilo que eles não conseguem construir com suas próprias mãos. Paz. Paz, no sentido mais sereno, mais tranquilo, que surge dentro do coração, que nos livra das piores perturbações que o mundo poderia nos trazer. Paz. Mas veja que essa qualidade de vida de fato e essa paz, esse shalom, não podem ser comprados. Não pode trocar com alguém. Podem apenas ser desejados. Eu te desejo paz, eu te desejo shalom, mas eu não posso vender isso para você. Você não sai daqui e fala, eu vou no supermercado agora, depois do culto, comprar uns 3 quilos de paz. Estou precisando lá em casa. Você não faz isso. Você não fala, não, olha, eu estou sabendo, tem um lançamento lá na Apple de cristal em Nova York, agora os caras estão vendendo paz. Eu vou lá, vou parcelar em 20 vezes, eu vou até lá, eu vou comprar paz. Não se compra paz. As pessoas mais ricas do planeta, os multi-mega blaster milionários, podem carecer de paz. Não tem para vender. É uma bênção. É uma dádiva. E o Salomão está dizendo, meu filho, se você quer uma vida de qualidade e você quer uma vida de paz, siga estas instruções. E como poderíamos fazer isso? Quais são os ensinamentos que encontramos aqui? Você lembra, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, eu dou a minha paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, é dele. Ou vem dele, ou não vem de lugar algum. É assim. Ou a paz vem de Deus, a verdadeira paz vem dele, ou não vem de lugar algum. Quando nós pensamos nisso, o fato é que a nossa jornada nessa terra pode ser uma jornada de grande desorientação, porque muitas vozes vão nos dizer, se você fizer isso, você terá qualidade de vida, se você fizer isso, você vai ter paz. E nós ficamos como moscas no melado, tentando encontrar esses dois benefícios, e ficamos confusos, sem senso de direção. Canadenses e estadunidenses fizeram pesquisas, porque eles têm muitos parques por onde as pessoas fazem o tal do hiking, né, suas
caminhadas e escaladas moderadas, e muitas pessoas se perdem, desaparecem. Então eles fizeram uma pesquisa. Por que será que as pessoas se perdem? E chegaram à conclusão que existe uma condição cognitiva que se chama desorientação topográfica. Desorientação topográfica é quando você olha e parece que está tudo igual e você começa a andar em círculos e não vê saída. Já viveu isso? Eu já vivi isso algumas vezes, especialmente no shopping que tem em São Paulo, chamado Shopping Center Norte. Quando eu entro naquele lugar, é um labirinto, eu não sei por onde entrei, por onde sai. E quando eu estou acompanhado da esposa, para achar a esposa então lá tem que ser um milagre. Total confusão topográfica. Tudo parece igual. Não acho a direção. Mas a vida é assim. Analise se não há momentos na sua própria vida que parece que você está andando em círculos. Você não sai disso, entra ano, sai ano. Ouça quando você conversa com as pessoas e você vai se ouvir contando os mesmos problemas, contando as mesmas dores, contando as mesmas angústias, porque você fala, eu estou andando em círculos, eu estou nessa confusão de vida. Eu não consigo sair disso, mas a palavra inspirada nos diz como. Capítulo 3, versículos 5 e 6 de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. O povo de Israel andou em círculos no deserto. E aqui Salomão quer poupar o seu filho de andar assim. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Ele endireitará as tuas veredas. Sabe que os especialistas em sobrevivência, eles dizem que existe uma regra de 3. Quando você está perdido, tem essa regra de 3. Você pode ficar 3 minutos sem respirar. Então, se você precisa atravessar um rio, um lago, faz o cálculo. Eles dizem, há uma regra de 3. Você pode ficar até 3 horas sem ter um abrigo num ambiente inóspito. Então, olha ao redor e põe o relógio para funcionar. Eu tenho 3 horas, largado e pelado, para construir um abrigo. Eles dizem que você pode sobreviver até 3 dias sem água. Você pode viver 3 semanas sem comida. É a regra de 3. Sinceramente, eu não sei se funciona. Não tentei, não precisei, não quero precisar. Mas há uma regra de 3 nesse texto que acabamos de ler que funciona. Essa eu já usei muitas vezes. Uso e sei que tem funcionado historicamente para todos que ousaram aplicar. E por isso eu sei que pode funcionar para a sua vida também. Aqui estão as 3 regras de 3. Primeiro, confiar. Segundo, coração. Terceiro, caminho. Ouça bem essas palavras. Confiar, coração e caminho. Confia no Senhor. Vamos começar por essa. Quando nós lemos confiar no Senhor, e note que Salomão teve o cuidado, ele não diz confia em Deus, ele diz confiar no Senhor. No texto hebraico, o nome próprio foi utilizado aí, confie em Yahvé, que os judeus, por respeito e reverência, diriam confie em Adonai. E na nossa tradução, majoritariamente, verte por confie no Senhor. Quando essa palavra, esse nome é utilizado, é como se o Deus Todo-Poderoso chegasse mais perto, há uma aproximação, ele tem nome e ele tem um pacto, ele tem uma aliança com o seu povo. Então, nesse sentido, agora, esse Deus que tem um pacto, tem uma aliança, ele vai ensinar o seu povo como é que eles podem sobreviver na vida, num ambiente inóspito, como é que eles podem ter orientação em tempos difíceis, em navegação difícil. Confie no Senhor, nesse relacionamento e na instrução que o Senhor te dá. A palavra confiar, coloquialmente, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que significa confiar, coloquialmente. Por exemplo, alguém trouxe essa água aqui, eu confio
está tudo bem. Aí, durante a semana, vocês vão saber. Nós sabemos o que é isso. Mas na língua hebraica e nas tradições da palavra de Deus, é mais profundo que isso. É confiar no sentido de rendição. Por exemplo, descreve alguém que foi capturado por um general. A palavra carrega essa ideia. Alguém que foi capturado por um general e deita-se com o rosto virado para baixo e ele está sem armas, sem condição de luta, totalmente rendido. Se for a vontade do general que ele viva, ele vai viver. Se for a vontade do general que ele morra, ele vai morrer. Ele confia a sua vida totalmente nas mãos daquele general. Isso é confiar. É muito profundo. É rendição sem qualquer luta. Há um exemplo no Antigo Testamento que nos ajuda a visualizar isso. A história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, amigos de Daniel. Passam uma lei que todas as pessoas devem adorar os falsos deuses babilônios. Quem não adorar seria jogado na fornalha de fogo, numa caldeira que foi aquecida 7 vezes mais. E eles resistem às leis porque eles confiam em Deus. Eles estão rendidos a Deus. E veja, quando eles têm um diálogo com o rei que tenta dissuadi-los daquela ideia, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. A resposta que eles dão é de uma profunda confiança em Deus. Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que confiança! Eles não disseram assim, rei, nós confiamos tanto em Deus que não tem problema. Pode jogar na fornalha que Deus vai nos tirar de lá ilesos. Não é o que ele diz. Eles dizem, olha, se Deus quiser, porque poder para isso ele tem, ele vai nos livrar dessa fornalha e das tuas mãos, rei. Se ele não quiser, rei, saiba de uma coisa. Eu confio tanto nele para viver ou para morrer. Eu estou rendido a Deus. Sabe, queridos, nem sempre é fácil confiarmos em Deus assim. Nem sempre. Muitas vezes nós não confiamos assim. Eu, pelo menos, luto com isso. De confiar em Deus para viver ou para morrer. Confiar em Deus para viver, sim. Mas confiar, se não der certo do jeito que eu gostaria. Mas é essa confiança. De total rendição. Confiar em Deus é você desfazer de si mesmo como recurso pessoal e de toda a criatura, é entregar-se completamente a Ele. Quer parar de andar em círculos? Sim. Quer parar de andar em círculos? Você confia em Deus. Desarma-se. Rende as suas armas. Fala, Deus, eu lutei, eu resisti, eu enfrentei, eu finquei o pé, eu disse que faria desse jeito. Chega. Essa é a instrução. O que nos leva ao próximo, coração. Se você lembra do versículo 1 até o 6, a palavra coração aparece 3 vezes no texto. Aparece no versículo 1, no versículo 3, no versículo 5. E o teu coração guarde os mandamentos. Escreve nas tábuas do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coração. Coração, na maioria das línguas, é a mesma coisa. É esse órgão que você tem no peito. Literalmente é isso. Agora, metaforicamente, como uma comparação, como uma representação, muda de língua para língua. E é muito importante que tenhamos essa clareza de que há uma distinção, porque a maneira como nós costumamos pensar em coração é diferente da maneira como Salomão está falando de coração. Coração para nós é normalmente, basicamente, a sede das nossas emoções. Eu senti no meu coração, eu sinto no meu coração. É a sede
por exemplo, meu coração está em frangalhos hoje. Meu coração está tão feliz hoje. Fala muito da emoção. Fala da intuição. Olha, eu não sei te dizer, mas eu senti. Fala da nossa emoção. Na língua hebraica, na tradição veterotestamentária, também do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, coração é mais do que a sede das emoções. Está comigo? Diga amém. Coração é mais do que a sede da emoção. O coração é também a sede da razão. Isso muda muito? Metaforicamente. Muda muito. Porque então confiar, fica comigo aqui, confiar de todo o coração é mais do que ser guiado pela minha emoção. Mas é ser guiado por um tipo de razão também. Veja só. Esse texto talvez nos ajude a visualizar. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Me ajudem aí, gente, com o horário, tá? O Júnior, me dá um toque, senão eu vou falar mais que o homem que vende pomada na praça de Mogi. Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Eu estou lendo na Almeida, Revista e Corrigida, porque ela fez uma tradução mais literal do texto. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Uma outra tradução, na Almeida atualizada, verte o texto dizendo que ele riu e disse consigo. Mas na língua hebraica diz que ele disse no seu coração. A história ali, Deus está falando com ele, está fazendo uma promessa, Deus está dando algumas palavras para ele. Fisicamente, ele faz o que todo crente faz. Ele levantou a mão, ele ajoelhou, quem estava olhando falou: olha como Abraão está rendido lá na presença de Deus. Mas dentro dele, lá no coração dele, ele riu. Como é que vai acontecer isso? Um homem da minha idade. A Sara já não é uma menina. Como é que vai acontecer dentro dele? Mas Deus conhece o coração e corrige o Abraão naquele momento. Esse é um exemplo de Abraão confiando em Deus, mas não confiando de todo o coração. E o que significa isso? Que ele disse no seu coração. Não é um sentimento, é um pensamento. É quando você diz assim: olha, eu estava pensando cá com os meus botões. É um pensamento, é uma consideração. É isso que Abraão está fazendo. Ele está pensando sobre o que a palavra de Deus diz e o que ele acredita que deve acontecer. Percebe a diferença? Então, algumas vezes fala: eu sei, a Bíblia diz isso, mas a minha lógica, a minha razão me diz diferente, então eu vou fazer diferente. Eu não estou confiando no Senhor de todo o meu coração. Veja um outro exemplo em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 3. Deuteronômio 29, 3. É o final do ministério de Moisés, é o final do Pentateuco, o último livro da Bíblia. E Moisés vai explicar o que aconteceu com aquele povo rebelde de Israel. E ele fala: vocês viram muitos sinais, ouviram maravilhas, mas aqui o que acontece? Versículo 3. As grandes provas que os olhos viram, os sinais e as grandes maravilhas. Versículo 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Perceberam? Olhos para ver, ouvidos para ouvir, e o quê? Coração para entender. Não entendiam. O coração estava dividido o tempo todo, eles eram rebeldes à direção de Deus. E aí vem uma pergunta: mas o que dizer das nossas emoções? O que dizer da nossa emoção? O que dizer da nossa intuição? Ouça, por favor, com atenção. Emoção não é um chamado à ação. A emoção é um chamado à reflexão.
quando você tem determinados sentimentos, determinados pensamentos, determinada intuição, não é para você sair agindo, é para você sair pensando. É para você avaliar, por que eu estou pensando isso? O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou pensando? O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou sentindo? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Porque ali dentro do seu coração, você está nesse embate entre aquilo que é lógico para você, entre aquilo que alimenta o seu sentimento e aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E se você quer parar de andar em círculos, você vai ter que alinhar tudo isso, confiar no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E nesse caso, meus caros, evidentemente, não é como no filme De Volta para o Futuro. Aliás, todos os episódios do filme, ele recorre ao jornal para saber alguma coisa, para ter alguma informação. Não. Você, para navegar em tempos incertos, deve recorrer sempre à palavra de Deus. É aí que você para de andar em círculos. É aí que você consegue a direção. Para navegar em tempos difíceis, nós precisamos de uma fonte externa. Perceberam que tem que ser uma fonte externa? Porque os nossos sentimentos nos confundem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, nos mostra isso no Novo Testamento, quando o autor inspirado diz assim, ouça bem, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje para ficar mais acessível para todos nós, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma, do espírito, vai até o íntimo das pessoas, ouça bem, e julga os desejos e pensamentos do coração dela. Que pensamento é esse que está passando pela minha mente? Que sentimento é esse que está entrando no meu coração? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu digo, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. E aí, a escolha é sua. É hora de você, então, decidir que direção você vai, em quem você vai confiar. Algumas vezes, nós estaremos cultivando pensamentos, sentimentos, que quando confrontados com a palavra de Deus, são egoístas. Já passou por isso? Eu já. Cultivando um determinado sentimento, um pensamento, e quando eu vou orar, ler a palavra de Deus, eu falo, caramba, como eu estou egoísta. Não é isso que a palavra de Deus diz? E aí é a hora de escolher. Vou confiar em Deus de todo o meu coração ou vou fazer da minha própria maneira? Chegando já ao final, tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então nós vamos para o último. Tinha umas duas aqui, mas vamos deixar para outro dia. Terceiro, caminho. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus no caminho é despertar a consciência de que Ele está conosco. Ele está conosco quando se revela por meio da sua palavra, Ele está conosco pela presença do seu Espírito, Ele está conosco no dia, no momento que estamos tomando decisões, Ele está conosco pronto a nos dar direção, a nos fazer lembrar da sua palavra. Ele está conosco quando temos esse conflito entre a nossa lógica e a lógica divina. No livro de Levítico tem uma instrução, uma lei estranha. Quando a pessoa estava colhendo milho, por exemplo, ou uvas, a lei dizia que ele não poderia colher o que estava na beirada, na fronteira da sua propriedade, para que o pobre pudesse entrar na propriedade depois e pegar aquela sobra. Mas a lei não é precisa, não diz quantos metros, quanto que ele tem que fazer. Então, a pessoa que recebia aquela lei, veja, matematicamente não é lógica. Do ponto de vista econômico, não é lógico. Mas era uma instrução social. Que quem recebia tinha que ter essa sensibilidade. Quanto mais... Aqui estava o limite da cerca dele. Aí ele lia essa lei. Olha, deixa ela na beirada. Se ele confiava pouco em Deus, ele deixava um fiozinho aqui. Vou deixar bem pouquinho. Se ele confiava mais em Deus, ele falou, vou deixar isso daqui. Mas veja que é um aspecto subjetivo da confiança de cada um. Da sabedoria divina, da consciência de que o Senhor Deus está comigo. Se eu deixar só uma filhinha aqui, ó, como é que Ele vai abençoar o resto da minha plantação? Mas se eu for generoso mesmo, eu deixar toda essa avenida para abençoar o outro, quanto Ele pode me abençoar no restante? Confiança. Reconhecer, Ele está no caminho. E por meio da nossa oração,
quando nossa emoção nos leva à reflexão, e não primeiramente à ação, nós devemos pensar: o que a Bíblia me diz sobre isso? E note que nessa tradução que eu usei, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, Ele endireitará as tuas veredas. Vereda é aquele caminho que não é muito certo, é um caminho pedregoso, um caminho torto. Quem já andou na roça sabe, pega aquela trilha ali, é irregular, não é pavimentado, é uma vereda, um caminho difícil. Mas diz assim, mas se você confiar no Senhor, Ele endireitará a sua vereda. Ele vai aplanar o seu caminho. O Milton Nascimento. Tivesse ele ouvido isso, ele não diria: meu caminho é de pedra. Porque Deus pode aplanar o nosso caminho, endireitar o nosso caminho. E por que está tudo torto? Por que está tudo em círculo? Porque parece que eu ando e não estou chegando em lugar nenhum. Pessoalmente, no meu relacionamento, no meu ministério, entra ano, sai ano e parece que eu estou sempre na mesma, chorando os mesmos problemas. Confiar, o coração e reconhecer Deus no caminho. É isso que trará uma grande mudança nas nossas vidas. Eu já experimentei dos dois, de ficar rodando em círculos e de ver a boa mão de Deus guiando o caminho. Uma história, para fecharmos, uma história real que aconteceu em Thorne, com um homem chamado William Darling e a sua filha, Grace Darling. Aliás, nome bonito, né? Grace Darling. Em 1838, o pai de Grace, ele cuidava de um farol nessa ilha. E no mês de setembro, à noite, enquanto eles estavam no farol, eles viram de longe, por causa da luz do farol, que uma embarcação tinha acabado sofrendo um acidente terrível, um naufrágio, e eles viram que a embarcação tinha partido em duas partes, mas que sobreviventes estavam numa pequena ilha rochosa. E como eles conseguiam enxergar isso por causa da projeção de luz do farol, apanharam o barco e foram, num barco a remo de 6,5 metros, mais ou menos, e foram remando até aquela pequena ilha. E apesar das ondas difíceis, da navegação difícil naqueles dias, por causa da luz do farol, eles sabiam exatamente o caminho para ir, para resgatar aquelas pessoas e depois para voltar em segurança até a ilha. Hoje é um clássico a história dessa jovem chamada Grace, lá na Inglaterra. Os livros dela vendem mais do que padaria com pão na chapa e manteiga. Porque é uma história de bravura, de coragem. Mas o que fez com que ela navegasse em águas difíceis, socorresse e voltasse de volta até o seu farol, foi a luz. Foi a luz. Eu temo que algumas vezes nós estamos querendo navegar em tempos difíceis sob trevas, sem seguir o que diz a palavra de Deus. E algumas vezes nós estamos meio como Abraão. Nós ouvimos o que Deus diz, nós lemos o que Deus diz, nós até entendemos o que diz a Bíblia, mas lá dentro nós estamos rindo e escolhendo outro caminho. Se fizermos assim, 2024, 2025, 2027, 2030, continuará sendo uma vida em círculo. Chega? Vamos adiante? Vamos adiante? Vamos seguir o que diz a palavra de Deus. Confie de coração e reconheça o Senhor no seu caminho. Vamos colocar em pé.